E aí, pessoal, por incrível que pareça, eu estou aqui no quintal da minha casa, nessa cachoeira, nesse cenário, que é propício para pensar direito de família. E nós vamos continuar aqui respondendo algumas perguntas de alguns seguidores. E que você tem alguma questão, mande para a gente que nós vamos, na medida do possível, ir respondendo. E também repasse para alguém que tenha esse problema, essa questão, esse vídeo, para que, quem sabe, isso pode ajudar a orientá-la, né? Mas vamos responder a pergunta de hoje, que é da Lisa Rangel. Obrigado, Lisa, por enviar. A Lisa diz o seguinte: gostaria de ver um vídeo que fale sobre pedido de alimentos com pedido liminar para que seja feito exame de DNA antes do nascimento da criança, que hoje não é possível, e se é possível fazer pedido de alimentos antes do nascimento com esse exame, né? Bem, Lisa, existe, não sei se você tem conhecimento, não sei se você é advogada, se for certamente tem, e não é por isso que você pergunta, mas existe uma pensão alimentícia que pode ser fixada durante a gravidez, que é a chamada pensão alimentícia gravídica, ou alimentos gravídicos. Isso é uma lei que já tem algum tempo e os juízes todos fixam. E aí, quem vai fazer o pedido, a mulher, obviamente, né, ela vai e chega com crédito, como na Lei Maria da Penha. Quando a mulher vai à delegacia e falar que teve violência doméstica, ela entra com crédito. Todas as pessoas acreditam que teve violência doméstica. Assim também nos alimentos gravídicos. Se você está grávida, você vai dizer quem é o pai e este pai imediatamente terá que passar a pagar a pensão alimentícia. Isso foi um avanço do direito brasileiro, nem todos os países do mundo têm alimentos gravídicos, mas isso foi um avanço. A grande questão é, e se depois o filho não for daquela pessoa que indica? Sim, porque tem gente, pode ser que não saiba quem é o pai, pode ser que tenha sido um acidente, enfim, várias situações. Mas digamos que saiba quem é o pai, vai indicar aquele pai, ele será chamado e será responsabilizado imediatamente pelo pagamento da pensão alimentícia. E o que são os alimentos gravídicos? São aqueles que são fixados para manutenção de fazer exames, né? Às vezes a mulher que está grávida, ela não pode trabalhar em razão da gravidez. Nesse caso, ela teria que ser sustentada, pelo menos em parte, o seu sustento teria que ser feito por quem é o pai, porque fazer filho exige responsabilidade. Uma das responsabilidades é essa responsabilidade material do pagamento de pensão alimentícia. Então, é possível, na maioria dos casos de pensão alimentícia gravídica, né, em razão da gravidez, os juízes fixam. Obviamente que é preciso ter algum indício de prova. Eu não posso chegar lá na justiça simplesmente e dizer, olha, eu estou grávida de um ator famoso, do Tony Ramos, sei lá, quem vocês preferirem, mas tem que ter algum indicativo, algum indício, né? Então, isso o juiz vai fixar. Alguns juízes já até pedem esse exame de DNA, mas isso é muito polêmico, dificilmente o pedem, porque o exame em DNA durante a gravidez ele é muito invasivo e corre um risco, né, de perder o bebê. Mas existem alguns casos de exame de DNA não invasivos, isso é uma novidade. Recentemente eu tive uma cliente com esse caso, com um caso muito semelhante a esse que estamos falando aqui, e ela fez esse exame de DNA, ela descobriu, ela era médica, né, e descobriu que é possível fazer esse exame de DNA sem ser tão invasivo. No caso, nem era tanto para alimentos gravídicos, mas é porque ela queria saber, ela queria realmente confirmar quem era o pai, porque aquele suposto pai, ele tinha dúvida. Aliás, isso é uma coisa muito recorrente, o pai geralmente tem dúvida. Por isso é que tem que estar escrito na lei, esteve e ainda está, que o marido é sempre o pai, ou seja, é a história da presunção da paternidade, né? Porque isso é histórico, isso já está há muito tempo na lei, continua, mas o marido então não duvida. Mas quem não é o marido, geralmente duvida, e quando o marido duvida, não adianta duvidar, porque ele é marido, ele será o pai até que se prove o contrário. Mas quando não há casamento ou união estável e tem dúvida, ou foi uma relação eventual, é comum que isso aconteça, né, uma relação eventual,
o pai sempre tem dúvida. Essa dúvida, ela advém muito da fantasia masculina, os homens sempre desconfiam. Isso, na verdade, é uma insegurança em relação à própria sexualidade. Isso, de novo, aí, a psicanálise interferindo no direito de família. Eu já tive vários casos em que o pai, eu era advogado do homem, e ele ficava muito na dúvida. E eu conversava com ele, ele dizia, olha, e afinal a dúvida era sempre assim, era da ordem da fantasia mesmo, as suas inseguranças. Mas em síntese, concluindo, quem ainda está grávida pode pedir alimentos, chamados alimentos gravídicos, o juiz fixará imediatamente. E mais, depois do nascimento, pode-se fazer o exame de DNA, se não fizer antes, por esse método não invasivo, e essa pensão ela pode ser, com o nascimento, revista, seja para aumentar, seja para diminuir. Geralmente para aumentar, porque as despesas de um bebê na barriga da mãe é uma, quando nasce é outra completamente diferente. Então, respondendo a isso, é possível alimentos gravídicos sim, e isso já está previsto na lei brasileira.